Vídeo 4 da série Manipulação das Massas. E esse vídeo vai ser todo sobre a mídia. Por que sempre tantas notícias de que as coisas estão ruins, estão indo de mal a pior, emprego faltando, político roubando, pessoas brigando, assassinando, conflitos de todos os tipos? Por que não falam de coisas que elevam, de coisas que unem, que trazem alegria e felicidade? Ok, até falam, mas falam muito mais de coisas negativas. Por que não propagam mais, por exemplo, as mensagens de Jesus? Aí alguém pode dizer, não, mas isso aí não dá para se falar, né? Religião, então pode ofender aquele que não crê, porque tem que respeitar, né, a crença de cada um. Mas qual que é esse respeito? Volta no vídeo que eu comentei sobre saúde e religião, que eu falei mais sobre esse respeito deturpado. Ou seja, é aquele falso respeito que defende que a gente não pode nem tocar no assunto, nem debater sobre esse tipo de questão, porque religião não se discute, então é melhor ser politicamente correto. Ou seja, hipócrita, muitas vezes. Mas aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, por que então divulgar tanta negatividade se isso pode influenciar o mundo, como o próprio nome já diz, negativamente? E tem gente que fala, mas a realidade é isso aí mesmo. As pessoas são ruins, as coisas são ruins, os governos é um pior que o outro. É isso aí, a realidade é essa. Só que vamos pensar de uma outra forma. Vamos pensar assim, o que está antes disso? Que a realidade está conflituosa, está confusa, está tudo misturado, crenças, política, economia e questões sociais sendo trazidas à tona. Tanta coisa, tanto conflito. Isso a gente já sabe. Mas vamos refletir um pouquinho sobre o que está por trás disso. Como já falei em todos os vídeos aqui do meu canal e coloquei eles como base para tudo que vai ser discutido futuramente, o universo, a realidade é pura consciência. É a consciência que cria e manifesta esse mundo aqui que a gente está, que é um reflexo. Então, quando a gente entende que a essência que sustenta a vida é o amor e que a criação se deu através de uma intenção de manifestar algo, ou seja, de uma mente arquetípica que projeta, constrói realidades, universos, a gente consegue se dar conta que essas notícias estão sendo propagadas para sustentar uma realidade desse jeito, uma realidade negativa, uma realidade deturpada como está. E isso também sustenta uma sociedade insegura, descrente, amedrontada e reativa. Então a gente tem que se perguntar, quem ganha o que com isso? Deixa eu dar um exemplo bem rápido, bem prático, para que isso seja entendido de uma forma muito mais presente no nosso dia a dia. Uma notícia negativa está lá na TV. Uma pessoa que está assistindo essa notícia negativa está contribuindo porque está focando a atenção nisso. Está olhando aquele assassinato, aquela corrupção, aquele desrespeito, aqueles conflitos, e ele está com a atenção dele, com a consciência dele focada naquele evento. Logo, a sua mente tende a sustentar ou criar situações desse tipo, seja de forma direta ou indireta. Focando a atenção no negativo, a pessoa também cria uma negatividade, mesmo que inconsciente. E aí pode resultar em, por exemplo, doenças. Se fica doente, voltando na questão da saúde, precisa de remédio. Ela pode ficar insegura olhando aquilo. Então, se ela está insegura, ela precisa de quê? De proteção. Câmeras de vigilância, seguros, um monte de coisa desse tipo. Se fica com medo, torna-se reativa, causando conflitos, discussões a respeito de religião, política, futebol e etc. Ressalto novamente, não sou contra os remédios. Remédios são necessários para uma sociedade que cria a doença. Assim como câmeras de vigilância, seguros e proteção ainda são necessários para uma sociedade que cria tanta negatividade, que pensa tanto nisso e permite com que isso se manifeste aqui na nossa realidade. Então a solução, como eu sempre falo, para isso está em não mais sustentar esse tipo de negatividade, porque se ninguém mais pensar que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que nada é isso aí mesmo, nada presta, nada funciona, se a gente parar de pensar nisso, colocar nossa atenção, o nosso poder de cocriação em coisas positivas, isso vai começar a diminuir, porque quem vai estar sustentando isso? Se antes de todo o efeito, ou seja, tudo que acontece nesse planeta é efeito, antes de tudo isso tem uma mente que cria essa realidade. Então a mudança é na consciência, é na mente, é pensar que o mundo é bom, então
Sabe aquela coisa física quântica? Agradece pelo que tu sabe que terá e isso vai se realizar na tua vida. Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberão, é a mesma coisa. Se tu pensar na negatividade, ela vem. Se tu pensar em coisas boas, claro, não é uma coisa assim, vou pensar aqui que vai aparecer um dinheiro aqui na minha frente. Não é assim que funciona. Mas, em termos gerais, uma sociedade inteira que cria um inconsciente coletivo pensando em coisa ruim, vai atrair coisa ruim. Em contrapartida, se pensar em coisa boa, vai atrair coisa boa. Nesse exemplo, no caso da mídia, não mais ligar a TV, sintonizar com esses canais de notícias negativas, seria um ótimo primeiro passo. Porque sem foco no problema, menor ele fica. Sem foco na negatividade, abrimos espaço para a luz atuar, ou seja, para Deus atuar. Deixa eu falar de outra maneira, para ficar mais fácil de ser compreendido. Não é uma realidade que se apresenta e está ali, e então nós a observamos e a qualificamos. Ou seja, tem uma pedra aqui. Isso é uma pedra. Tá ali a pedra, tá aí agora. Não é assim. Na verdade, existe um processo anterior a isso. Ou seja, aquela realidade ou a pedra que está manifestada, tem algo anterior que permite com que isso esteja manifestado, refletido, criado. E qual é esse processo anterior que cria, que sustenta, que manifesta isso? A consciência. Para uma realidade pessoal, individual, de cada um, é a soma da mente consciente e inconsciente, que forma toda a consciência da pessoa, que cria aquilo que está manifestado no caminho dela. Tudo que acontece no nosso caminho, tudo é de nossa criação. Mesmo que a gente negue, não aceite, muitas vezes a gente pragueja, mas tudo que acontece no nosso caminho é de nossa criação. E para uma realidade coletiva, a consciência que cria essa realidade é a consciência coletiva, ou seja, é a somatização das consciências da humanidade, por exemplo. Então, se tem político roubando, a gente sustenta isso, mesmo que a gente não entenda, não veja, não perceba. Se tem assassinatos rolando, a gente sustenta isso, né? Porque a gente fica pensando, o mundo é ruim, né? As pessoas são ruins, as pessoas são tudo loucas, estão se matando. Essa energia começa a se formar em outra dimensão, no sutil, vem para a psicosfera terrestre e alguém que está nesse nível de frequência, em um surto, tem alguma motivação, entra nessa energia e comete uma atrocidade. Portanto, a propagação da negatividade não apenas sustenta uma realidade que já está manifestada, de dor, de dificuldade, de desesperança por vezes, de sofrimento, mas também propicia que novos eventos negativos possam acontecer. Então a gente precisa filtrar e se questionar a respeito de todo tipo de informação que a gente está absorvendo, principalmente na mídia. Todas as informações que vêm de fora para dentro, porque essa é a era da informação. Tá tudo muito fácil, internet, não só na televisão, mas aqui falando num geral. A gente precisa se questionar sobre aquilo que a gente está consumindo. É como se o consumismo material do século XX estivesse evoluindo da matéria para a mente. Porque quantas vezes somos influenciados a pensar de determinada maneira, a desejar algo, porque a gente está vendo aquilo na TV ou em qualquer outro meio de comunicação, de divulgação, de marketing. Aquilo começa a aparecer, tu começa a visualizar aquilo e as pessoas em geral começam a visualizar, aquilo vai ganhando atenção, vai ganhando moda e as pessoas começam a adquirir, às vezes nem sabem por quê. A mídia convencional, global, é comandada por literalmente meia dúzia de organizações. Mas aí tu fala, nossa, mas tem centenas, milhares de canais. Não são canais independentes, são canais que fazem parte de um mesmo grupo, ou seja, são fractais de uma mesma fonte. Às vezes 30, 40, 50 canais são do mesmo dono. Então nós temos uma gigantesca audiência, um gigantesco número de pessoas focando sua atenção no mundo inteiro em determinadas notícias controladas por aquela meia dúzia de pessoas. Então o que eles decidirem colocar, isso sim, isso não, vai ser do interesse deles. E qual será que é o interesse deles? É isso que a gente deve se questionar. Muitas vezes usam pessoas carismáticas que convencem as pessoas, entram no emocional das pessoas, falam o que as pessoas querem ouvir, não necessariamente o que seria o melhor para elas no sentido de evoluir, ou seja, o que elas precisam ouvir, mas falam o que elas gostariam de ouvir. E aí conforta o ego e as pessoas dão audiência porque elas querem isso, principalmente porque temos uma carência muito grande de afeto
Então essas questões emocionais são, vamos dizer assim, um ponto fraco que são explorados por eles. Então pessoas carismáticas ali, inteligentes, falando coisas que a sociedade quer ouvir, a sociedade vai continuar sintonizando nesse tipo de conteúdo. E ninguém vai buscar ver a verdade por trás desses tais fatos que nos são passados. Tem uma pessoa lá que contrata um escritor, o roteirista e o diretor do filme que vai ser um sucesso mundial. Então esses filmes, muitas vezes filmes documentários, entrevistas, contêm informações inventadas. E quando alguém descobre, ou quando alguém se dispõe a falar algo contra isso, a gente já sabe, é muito bem calado, tirado de lado, né, ameaçado, e de qualquer maneira fica muito fácil destruir provas, né, uma vez que o comando é deles. Qual que é o repórter ou o jornalista que desenvolve uma análise profunda e detalhada a respeito de uma pessoa muito importante, de algum líder mundial? Existem fortes motivos para que isso não aconteça, né? Principalmente tem que ter prudência para manter o emprego. É preciso seguir as regras, dançar conforme a música e repetir aquilo que vem de cima, que está sendo passado. Muitas vezes o repórter não faz uma coisa dele, que ele é livre para ir lá ver, eu vou tirar uma conclusão aqui. Não, a conclusão já foi feita, ó, isso que tu vai falar. E aí, como é que fica? Então, quando a gente tem esse olhar abrangente, transcendente a respeito da vida e das coisas que acontecem nessa dimensão, a gente percebe que muita coisa que a gente vê na mídia, no governo, não passa de um jogo, muitas vezes sem sentido. Situações criadas, inventadas, histórias contadas para gerar entretenimento, manter o povo distraído a respeito do que realmente está fazendo aqui. Agora eu vou finalizar lendo 2 trechos do meu novo livro, que não foi publicado ainda, mas que fala muito bem, resume muito bem o que eu comentei aqui. Podemos perceber a verdade sendo ridicularizada e rotulada como conspiratória quando lançam no cinema algum filme sobre lunáticos que acreditam nos experimentos praticados pelos nazistas ou pela CIA, enquanto, na verdade, isso seria tudo invenção de suas mentes problemáticas. Pega-se a verdade e a ridiculariza ao ponto de fazer com que ninguém suspeite que isso possa fazer algum sentido. Assim como o amor é ridicularizado nesse planeta, eles fazem a mesma coisa com a verdade, com leis universais, por exemplo. Outra forma de ridicularizar esses movimentos aparece nos filmes estrelados por grandes nomes de Hollywood, onde é mostrado o suposto programa de controle da mente humana, só que em forma de comédia. Arma-se o circo com personagens esquisitos que estão procurando revelar a verdade dos acontecimentos. Ora, um louco tentando desmascarar a solidez do mundo real não pode ser levado a sério, não é mesmo? Então, a CIA coloca a informação em Hollywood, Hollywood passa a informação para o mundo e o mundo acredita no que está vendo. Próximo trecho. Primeiro, a teoria. Você liga a televisão. Em inglês, tell a vision. Significa contar, falar, uma visão. Depois, abre uma lista de canais. O que são canais? Espiritualmente falando, somos nós. São formas, meios de transmitir informações. Tradução da sabedoria divina. Porém, o que está dominando a Terra? A mente, o ego do ser humano, os interesses pessoais. Então, a informação passa pelos filtros do interesse pessoal e perde sua essência. Após escolher o canal, qual o conteúdo que você encontra? A programação. Os programas. Passamos a assistir deliberadamente esses programas, programando nossa mente. Novamente, eles estão programando a nossa mente. Tudo que está no sutil reflete-se no físico. Preste atenção nos sinais que o universo envia. A mentira se sustentará enquanto consentida pelo povo. Eles nos programam com seus filmes, jogos eletrônicos, músicas, enfim, com tudo. Estão nos programando desde o momento em que nascemos. Eles definiram o que é bom e ruim, certo e errado, e fazem com que isso soe como verdade dentro de nossas mentes. E por que sequer duvidamos disso? Porque ainda não questionamos. Falta ser o observador, falta questionar, falta aprender a sentir. E eu termino o 4º vídeo da série com uma frase muito boa também que eu coloquei no meu livro. A influência da razão exagerada sob a qual estamos imersos tem o poder de distorcer a experiência realidade. Reflita sobre isso.